vocês, principalmente quem está na mesa aí e quem está aí no fundo, manter silêncio, tá? Quem quiser participar da mesa, o foco principal é prestar atenção nas pessoas que vão estar aqui. Eu peço para vocês que não conversem, porque toda conversa interfere na filmagem, e essa filmagem aqui ela é importante porque pessoas de todo o Brasil e até fora do Brasil vão estar assistindo. Para vocês terem ideia, tem pessoas, amigos nossos aí dos Estados Unidos, que estão acompanhando a mesa redonda, entendeu? Pessoas Suriname, Panamá, têm entrado em contato com a gente e agradecido bastante pela mesa redonda. Então, começar aqui a quinta mesa redonda do Curió Canto Praia Clássico, tá? Agradecer a todos vocês aí pela presença, agradecer aqui a cidade de Lins por estar nos recebendo aqui, mais uma vez com muito carinho, com um afeto enorme. Amanhã nós vamos ter a primeira etapa do Campeonato de Curiós Canto Praia Clássico Febrabos 2018, com 60 inscrições, algo inédito aqui na cidade de Lins, tá? E eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus por nós ter chegado todos aqui com saúde, em segurança, que Deus também nos leve até os nossos lares no retorno em segurança. Nós temos pessoas aqui, como vocês podem ver já na mesa, que vieram do estado de Goiás, tá? São criadores renomados. Nós hoje temos aqui o maior criador de canto de curió, canto praia clássico do Brasil. Hoje eu posso falar mundialmente conhecido, porque o canto de curió ele é proveniente do Brasil. E as pessoas do mundo inteiro estão acompanhando esses vídeos, principalmente aqui no Brasil, obviamente. É um cara que há 3 anos atrás eu estive em Brasília, numa palestra. Naquela época nós não tínhamos nem mesa redonda, nem pensava nisso, eu só fazia palestras nas cidades onde eu era convidado. E naquela palestra eu já peguei e falei dessa pessoa assim, eu falei, olha, esse cara é um dos caras com maior visão na criação do canto de curió praia clássica. Ele estava lá sentado assim e ele nem sabia que eu estava falando dele, mas eu estava falando que notoriamente hoje eu posso dizer isso, que é o Jorge Capadócio, tá? Então, Jorge, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado pelo que você tem feito pelo canto de curió, tá? Temos aqui também um grande amigo meu, que é o Marcelo, de Goiás também, amigão meu aí. Os caras falam que a gente até é irmão, mas obviamente eu sou muito mais bonito. Ai, meu Deus do céu. O seu Homens Berriel, um grande amigo aqui. O seu Homens é um dos homens que teve a oportunidade de julgar o Curió Ana Dias na estaca, tá? E o senhor Silvio de Ourinhos. Silvio de Ourinhos foi o homem que criou o Curió Canarinho, o canarinho verdadeiro, o canarinho único. Às vezes quando você fala de outro canarinho, ele começa a ficar bravo. Eu falo, Silvio, é natural. Quando fala de ele vem escrito canarinho, vê uma outra cruz aqui na época, ele doida. Mas hoje ele tem ciência já que, né, obviamente, as pessoas colocam o nome canarinho aí até por outros motivos. Então, pessoal, começar aí, tá? Mais uma vez, obrigado aí por vocês estarem presentes aqui. Eu queria começar falando aqui com uma pessoa. Vamos começar do início, né? Começar a falar um pouquinho do Curió Ana Dias, dar a palavra rapidamente para o seu Homens, que é o homem que teve a oportunidade de sentar numa mesa de julgamento e julgar o Curió Ana Dias, tá? Em seguida a gente vai conversando. Se vocês tiverem perguntas a fazer, é só levantar a mão, que nós passamos o microfone para vocês aí, vocês fazem as perguntas, tá? E aí depois eu vou chegar aqui no Jorge, obviamente. Vamos chegar em itens que, cara, falar de Big Bang, não dá para falar de Big Bang sem falar do Jorge.
Falar de prorrogação, não dá para falar de prorrogação sem falar do Jorge. Falar de Massai, não dá para falar de Massai sem falar do Jorge. Porque hoje, quem não quer aqui um curió da raça do Massai, levanta a mão. Quem não quer, levanta a mão. Ninguém tem coragem. É verdade, cara. Pode ficar feliz que é uma honra. Eu no Criatório Sublimicanto, eu tenho raça do Jorge lá. Eu tenho uma fêmea que ele cedeu para mim e para o Fernando há uns anos atrás, a Big Ben Neta. E é uma das fêmeas que nós temos maior resultado no plantel. Eu sempre falo para o Jorge, pô Jorge, eu agradeço sempre por essa fêmea, porque ela é uma fêmea de resultado para nós lá. Então, senhores, por favor, fala um pouquinho aí o que foi o Curió Anadias, o que era esse Curió, tá? Para que a gente mais uma vez tenha guardado na memória de todos nós aí essa história maravilhosa. Boa noite a todos, prazer muito grande estar aqui. Boa noite, principalmente aqui na cidade de Lins. A cidade de Lins é uma cidade muito importante para o canto praia clássica, para o Curió praia clássica. Nós temos aqui, hoje temos grandes criadores e já tivemos em outras épocas outros criadores muito bons. Eu sempre cito o seu Herpes Gonçalves, que a maioria de Lins conheceu, né? Infelizmente já nos deixou. E o seu Herpes foi a primeira pessoa que eu vi escrever a onomatopeia do canto do Curió, né? Tituí, Teté, Quinquintó, era diferente naquela época, né? Era um pouco diferente, a gente não tinha esse canto como é hoje, né? O Anadias, os outros Curiós também tinham um canto um pouco diferente. O seu Herpes teve um Curió muito bom, que de vez em quando ganhava do Anadias, o Pelé. Pelé era muito bom, tinha uma voz muito boa, Curió de canto muito bom. Óbvio, né? Óbvio. Tudo que submete ao Santos Futebol Clube. Seu Herpes era palmeirense, mas tudo bem. Então, eu, óbvio, né, já com meus cabelos brancos aqui, eu tive a oportunidade, a única vantagem de ser velho é que a gente já viu um monte de coisa, né? Então, quando eu era jovem, meu pai fundou o clube de Bauru, eu sou de Bauru. Meu pai mora em São Paulo, hoje mas sou de Bauru. Então, eu era diretor do clube, ainda muito jovem, dessa área de canto. Era o Juvencio, Pedro Dias e eu. Amanhã ele está aí, o Juvencio. O Juvencio é um craque, né? Sabe tudo. Foi a primeira pessoa que eu vi mexer, era fita cassete ainda, mexer no canto e fazer o canto. Ele é um craque nisso. E o Juvencio entende muito do canto. E a gente, de vez em quando, jogava, eu era jovem ainda, então carregava a mesa, carregava estaca, né? Fazia como o Vitor hoje, que é jovem, faz, carrega estaca, carrega a mesa, fazia quando eu dava, fazia tudo, ajudava os outros, dava nota no passarinho e fazia tudo. E algumas vezes eu tive a oportunidade de estar na mesa e tal, o Anadias, que era um Curió excelente. Eu tive a oportunidade de ver o Anadias, e mais que isso, eu tive a oportunidade de conversar com o seu Walter Moretti várias vezes. O seu Walter Moretti era o proprietário do Anadias, a única pessoa na mão de quem o Anadias realmente ia bem. Ele ia muito bem nos torneios com o seu Walter Moretti. Ele levava uma fêmea, tinha um jeito todo de mexer com o passarinho chegava lá e dava um show, cantava bem mesmo. Na época era um show. Hoje, acho que não faria nada, mas na época era um show. E depois eu tive a oportunidade de ver muito esse passarinho na casa do Dr. Licínio, que era Licínio Arantes, ele era prefeito de Bitinga, era um médico. E comprou o Anadias do seu Walter, né, adquiriu, e a gente ia pertinho, de vez em quando eu ia lá, e o meu pai era muito amigo do meu pai, e viu o Anadias lá várias vezes, ele até fez, teve algumas gravações do Anadias, as melhores foi na mão do Dr. Licínio, mas em torneio ele não rendia tanto. Depois voltou para o Walter Moretti e ganhou um monte. Ganhava muito, o Curió muito bom. Não era assim, sozinho, não é que ele chegava no torneio e ganhava, não era assim. Tinha vários Curiós que às vezes ganhavam. O Pelé aqui, o seu Herpes, tinha o seu Vitor Mazon de Araras,
tinha alguns curiosos bons, o Prelúdio, Tiradentes, né? Tinha o Orfeu, o seu Orfeu, que era, criava um cavalo também tinha uns curiosos bons, tinha bastante gente que tinha curioso bons, né? Mas o Aradias realmente era um curioso diferenciado e se apresentava muito bem, cantava muito bem. Então, mas hoje, de qualquer forma, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E estar aqui em Minsk é uma das cidades que é berço mesmo do canto de curioso, né? Curioseiros antigos aí, né? Seu Hermes e outros, né? Desculpe que eu não estou citando o nome aqui, né? Mas tem outros aí que também eram muito interessantes. Beleza, seu Holmes. A ideia é essa mesmo, falar um pouquinho aí. O seu Hermes aí é uma pessoa que deixou muitas saudades, principalmente para as pessoas aqui de Minsk. Hoje o Kyler e o Igor estavam falando do seu Hermes, né? Que eles tinham um contato muito grande com ele, era uma pessoa que acordava cedinho e sentava na empresa deles lá para conversar sobre Curió. Que Deus o tenha aí, que o nosso agradecimento a ele, a história do Curió. Agora eu vou falar um pouquinho aí sobre... É uma história que sempre a gente pede para o Silvio contar, e eu vou pedir para ele contar novamente, que é como surgiu o Curió Canarinho. Curió Canarinho, o Canarinho velho, como eu gosto de citar aí, eu sempre falo para o Silvio, sempre cite Canarinho velho, porque realmente é o que ocorreu. O Silvio, eu fui na casa dele alguns anos atrás, sempre fui recebido na casa do Silvio como filho. É chegar na casa do Silvio, o Silvio acende a churrasqueira, a dona Zita deixa lá tudo pronto, eu me sinto em casa. Vai dormir aqui, vai ficar aqui, é uma briga danada. Então, mais uma vez, dona Zita está aí, obrigado, dona Zita, por tudo que a senhora sempre nos recebe lá com amor, com carinho. A Rebeca te mandando um beijo. Rebeca. Beijão para a Rebeca, filha da dona Zita. A Rebeca tem uma história engraçada. Uma vez eu fui na casa dela e ela falou assim: Vitor, eu vou colocar o nome dessa fêmea de Curió de Ford K. Eu falei: mas por que, Rebeca, você vai pôr o nome da fêmea de Ford K? Porque meu pai vai criar um Curió com essa fêmea vai me dar um Ford K. Verdade, cara. A família do Silvio e da dona Zita, os filhos são fantásticos. Para vocês terem uma ideia, os filhos do Silvio são padres. Família aí, Silvio e a dona Zita aí tem tal, ainda mais hoje em dia. Tá de parabéns pela criação dos filhos. Então, Silvião, fala a história do Curió Canarinho, Silvião. Pessoal, se vocês quiserem participar, fazer perguntas a eles, pode pegar o microfone, levanta a mão. Ricardinho aí, o seu Celso, tá bom? Nosso amigo aí, o sócio do meu amigo Fernando lá de Santos, o Kyler, todos vocês aí, Clériston, Luiz Carlos, o Wilson Pimentel, que é o filho de Roberto, o Lessa aí, um grande parceiro nosso aí, o Lessa, conheço o Lessa aí há muitos anos já, um menino de ouro aí, sempre revelando bons curiosos, um cara que tem amor, sempre viajou com a gente os torneios, né? Ribeirão Preto, vários torneios aí, o Lessa sempre esteve com a gente. Vai lá, Silvião. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, né, na cidade de Linz. Estamos quase que vizinhos, né? E fazer parte, né, dessa mesa é um prazer muito grande, uma honra muito grande. E falar desse mito que se criou dessa raça. Foi uma criação assim, quase que uma gala numa fêmea que tinha problemas seríssimos de gala, e surgiu esse fenômeno que todo mundo quer. A raça canarinho, como eu mostrei para o Vitor, já num vídeo que a gente fez lá em casa, e eu ainda preservo lá os pregos onde a fêmea Maracaí foi galada. E essa fêmea eu peguei do criatório lá eu adquiri ela, 2 fêmeas.
Era uma ninhada de duas fêmeas. Elas são filhas do presidente Itama, lá do amigo José Carlos Schmidt de Paraguaçu. E foi uma das últimas fêmeas, foi a última galada do Curió presidente. E eu trouxe essas fêmeas para Ourinhos, assim com muito cuidado, porque eu tinha certeza que ali estava o fator genético muito grande naquela época. E como essa fêmea, a Maracaí, ela ficou muito dócil comigo, ela não dava gala para o passarinho, ela pedia gala para mim. Eu colocava a mão dentro da gaiola, ela abria facilmente, mas com o passarinho ela era muito brava. Quando se abria a gaiola, ela já saía para bater. E numa das conversas, um amigo falou assim: o meu passarinho gala essa fêmea. Eu falei: mas como que gala? Ele falou assim: eu chego lá, ele vai galar. E ele levou, né, o passarinho que estava emprestado com ele, que era o Batutinha, que é uma criação do seu Delatorre de Avaré. E o Batutinha era do Delatorre, e sempre foi dele. Ele estava em Ourinhos emprestado com o amigo falecido Tião. E ele chegou com o passarinho e galou a fêmea. E nasceu 2 filhotes. E desses 2 filhotes, naquela época a gente não fazia sexagem assim muito novinho, né? E um filhote com 50 dias veio a óbito. E ficou o outro, que foi o canarinho. O canarinho com 60 dias, eu não fui capaz de segurar a fibra dele. Ele junto com uma fêmea, com 60 dias, ele cantava de asa erguida para a fêmea. E eu tenho um amigo, criador de curió, hoje comercial, o Valdir, e na época ele tinha parado de mexer com curió. E ele falou para mim, falou assim numa rodinha, né, de amigos, falou assim: eu só volto a criar curió se eu ganhar um pardo bom. Eu falei assim: você já ganhou. Ele falou assim: então amanhã você leva para mim lá na loja. Eu falei: não, você vai levar agora. E nós fomos em casa e eu coloquei o passarinho no carro dele e ele levou o passarinho embora. E o passarinho ficou preto lá com ele e tal, e fez muda de preto na casa de um irmão dele que tinha canário. Aí surgiu o nome canarinho. Quando ele emprestou com um amigo que o passarinho começou a galar, ele tirou os 3 primeiros filhotes, e os 3 primeiros filhotes vieram repetindo, cantando com 60 dias. Só que ele colocava canto de canário belga na rasgada. E aí surgiu esse nome canarinho. Ficou. E o canarinho teve mais 2 irmãos depois de 4 anos. A gente foi até Avaré, através desse amigo, e trouxemos o Batutinha de novo e fizemos a mesma cruza. Deu uma ninhada de 2 filhotes, uma fêmea e um macho. Deu o macho que chamava Tubarão e uma fêmea que chamava Batuíra. E os 2 ficaram comigo, têm filhos até hoje, têm filhos do Tubarão que estão aí reproduzindo até hoje e que vem dando muito resultado. Só que o pessoal, com relação ao nome, o pessoal vem fazendo aí uma certa confusão. Onde estão os filhos, netos, bisnetos do Tubarão e Batuíra, eles colocaram tudo como canarinho. Então aqui na região também tem aí o Gilberto, ele também cria como filho do Tubarão, e sai os netos e bisnetos, todo mundo quando fala Tubarão, fala assim: não, é canarinho. É canarinho. E assim vai indo. Tá? Então às vezes, com relação a isso que o Vitor está falando, às vezes o pessoal coloca alguma ave, fala alguma coisa aí nos grupos, na internet, e eu até fico assim um pouco receoso, e o Vitor sabe que eu fico um pouco irritado, porque... pouco? O bicho vira uma fera, velho. Mas ele tem razão, né, tio? Pessoal, a gente tem que ter responsabilidade. Para vocês terem uma ideia, ontem foi quinta-feira, à noite,
Eu participo de um grupo do WhatsApp do Rio de Janeiro e o cara colocou, não sei quem mais participa desse grupo, que viu eu colocar lá, o cara teve a coragem de colocar uma árvore da raça canarinho, que ainda postou um vídeo com 3 filhotes junto com a fêmea voando e colocou escrito no vídeo, raça canarinho dos filhotes. Está disponível. E colocou a árvore. Gente, foi o cúmulo do absurdo. Ele colocou assim, pai, canarinho, mãe, batutinha. Ai, 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 ai. Ressuscitou? Tá aqui, ó. Tá aqui no celular. Pai, canarinho, mãe, batutinha. Tá? Então eu não sei, esse cara deve ser um biólogo, ele faz cruzamento em vidro, muito bom. Porque eu nunca vi passar um filho no pai e tirar filhote. Cara, ainda errou, filho. Então, é por aí que a gente fica assim, um pouco receoso, irritado, porque as pessoas querem levar vantagem, fazer nome ou vender em cima de uma raça que não existe mais. O canarinho fazem uns 12 anos que morreu. 12 anos que morreu. Ele ficou 5 anos sem encher o ovo. O tubarão fazem mais ou menos uns 10 anos que morreu. Ele ficou 6 anos sem encher o ovo. A batuíra faz 4 anos que morreu. Eu tenho filhas, netas, bisnetas, eu tenho filhos, netos dela, tá? Então é daí que a gente consegue fazer alguma coisa. Mas fora isso, acabou, não tem mais, né? E o pessoal ainda continua criando com essa raça e mostrando coisas que realmente não existem, né? Então essa raça, quem tem, eu costumo falar, quem tem, quem não tem mais, tá? E é o que o Victor fala. Então dessa raça se criou-se um nome, né? Então muitos colocam o nome, né? Mas precisa ver se realmente essa raça está ligada. Porque essa raça ela já tem um diferencial, né? Como eu falei, eles deixam de encher ovos muito cedo, né? Isso já vem do presidente, do pai do presidente. É uma coisa que é da raça. E a gente não conseguiu até hoje chegar com todas as nossas estudo e que a gente tem até hoje de estudo de genética, de reprodução, a gente não conseguiu chegar ainda no porquê que eles param de encher o ovo muito rápido, muito cedo. Então isso é a raça. Então, hoje a gente consegue tirar alguma coisa aí, que está aí, né, na mídia, todo mundo está vendo aí, essa raça maravilhosa, que está aqui o Jorge, né, do Prorrogação, do Sentinela, do Bitelo. E eu falo que hoje essa raça do Sentinela é o que casou com a raça canarinho. Se você passar essa raça do Sentinela numa raça próxima ao canarinho e tubarão, você vai ter êxito mesmo, com voz, andamento, e amanhã vai cantar aí uns passarinhos que está mais ou menos por aí, tá? Que a gente pode conversar e vocês vão ver o diferencial. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Mais uma vez, obrigado. Hoje eu não vou nem falar muito, cara, porque é aquele negócio, né? A gente, quando tem pessoas desse quilate na mesa aqui, eu procuro ouvir para aprender. Vou passar a palavra agora para um grande amigo meu aí, uma pessoa que começou a criar curió há não tanto tempo assim, porém já teve vários resultados com um curió chamado Dallas. Quem não conhece o Dallas do Marcelo? Todo mundo conhece, graças à simplicidade dele. É um cara simples, na dele, um cara que tem um coração maior que ele, e o bicho é grande. Come pra caralho. Feio. Você é feio, né? Os caras falam que eu pareço irmão dele.
Pelo amor de Deus. Mas é um cara que mora no meu coração, né? Mesmo com a distância aí, é um cara que me telefonava e falava assim: ô Vitor, comecei a mexer com o Urió aí, eu vejo seus vídeos aí, rapaz, e não sei o que, parei de falar, e eu dando risada. E o cara mostrou para que veio, né? É o que eu sempre falo. Nós falamos até agora de raça, de genética, só que agora a gente vai entrar de novo em algo que eu falo. Não adianta nada você ter genética se você não tem manejo na criação, no berço, e se você não sabe fazer os cruzamentos corretos, se você não sabe estudar de genética, para você chegar um dia no nível que o Jorge chegou hoje. O Jorge não chegou hoje na raça Maasai à toa, ele chegou hoje nesse nível, porque eu lá 3 anos atrás eu falava, cara, esse cara é inovador, esse cara aí não é bobo não, pessoal de Brasília, ó, não é porque aí eu vi ele estava lá, e depois até a gente conversou, eu falei dele, sem saber que o Jorge está lá, na verdade, Jorge, a verdade era essa, eu estava falando, citando dele, elogiando, eu não sabia que ele estava lá. Então eu passo a palavra aqui para o meu amigo Marcelo Salles, o homem que criou aí o Curió Dallas, da raça Euros. E de quem que é a raça Euros? Do Jorge. Verdade, cara. Raça fantástica. Então, Marcelo, conta um pouquinho aí pra gente aí da sua trajetória, do Dallas, da sua criação, do que esse passarinho representou para você, como que você conseguiu ele, conta um pouquinho da história do Dallas, do Euros, fala pra gente aí. Boa noite a todos aí. Pessoal, silêncio por favor, senão vocês vão atrapalhar a gravação, porque a câmera pega o som aí para trás, tá? Boa noite a todos. Marcelo de Rio, Marcelo Salles, mais conhecido como Marcelo Dallas. Marcelo o quê? Marcelo Dallas, né? Não é Marcelo Barriga de Sapo. O pessoal fala que eu pareço o Vitor, né? O Vitor é filho, né? Então, eu tenho 20 anos que eu mexo com Curió, mexi no fio, comecei a mexer com canto, comecei a pegar uns passarinhos com o Jorge. Na época, já comecei com os filhos do Euros. E o Dallas, peguei um filhote novo dele. Fui trabalhando com passarinho, não deu um passarinho que a gente queria, um passarinho de muita qualidade de canto, mas é um passarinho que despertava interesse pela repetição e pela valentia. E eu mexendo com esse Curió, ele dava um pequeno detalhe, encostei ele num par, ele começou a encartar no... Assim, não tinha problema, ele cantava bem, mas ele tinha um pequeno detalhe. E ele sair esse detalhe no fim da cantada, coloquei ele perto de um par que tinha pegado Serginho de Marinho. E nisso, na muda de par para preto, ele foi deixando defeito e veio, começou a repetir, não repetir de par. Na época até queria passar ele pro Jorge, que eu não criava. Não deu certo a negociação. Falei, vou criar com esse Curió. Comprei 2 fêmeas há 4 anos atrás. E deu um trabalho desgramado com esse passarinho. Mas fui sofrendo, pedi os amigos emprestados os passarinhos que tinham passado preso, que é a criação do Jorge. Os caras não emprestaram. E aí eu fui insistindo com ele até galar. E nisso, os primeiros filhotes que eu tirei foi o Dallas 315, 316 e 317. E muitas pessoas foram conhecidas, ele foi no torneio na mão do... Eu passei com o Ayrton, o Marília mais o Serginho. Passei o 315 e o 317, estava com um amigo que eu tinha passado já uns 5 meses cantando. Depois ele passou com o Ayrton e levou no torneio. O 316 ele não teve oportunidade, porque estava com outro senhor que eu tinha passado e ele não vendia o passarinho no passado.
E aí eu comecei a ser conhecido através desses passarinhos que saíram muito bem nos torneios. E aí eu fui aumentando as fêmeas, peguei algumas do Jorge, peguei algumas do Serginho, várias pessoas, fui atrás de fêmeas de resultados, já fêmeas que deram filhos repetidores, genética boa, não queria saber de papel, porque todo resultado por trás tem um papel. Eu ia atrás de fêmea de resultado, fêmea que dava repetição, fêmea que dava qualidade, mesmo não cantando certo, porque às vezes não tinha manejo. Aí o que eu fiz? Falei, vou pegar fêmea boa. Sempre fui atrás, sempre ligava com alguns amigos que estão até presentes aqui hoje, atrás de fêmea boas. E nisso, graças a Deus, tive resultado expressivo, graças a Deus, um índice muito alto, porque crio pouco, mas crio com fêmeas boas, faço um manejo bem feito e passo para as pessoas certas para trabalhar os passarinhos certos. Só para vocês terem um detalhe, isso aí é muito importante, a gente vem falando isso em todas as mesas redondas de canto, de curió, canto, praia clássico. Olha que importante as palavras do Marcelo. Crio pouco com qualidade. Canto, praia clássico, pessoal, é qualidade. Você só chega num nível dos curiós que ele criou. Ele acabou de dar várias dicas, principalmente para você que está começando. Não adianta nada você ter 200 fêmeas, 300 galador na sua casa, se você não sabe a origem, se você não sabe a qualidade, não sabe o que deu aqueles passarinhos. Então isso é uma dica muito importante, né? É isso aí. Qualidade. Você tem que procurar sempre qualidade. E continuando, então meu plantel é formado de 20 fêmeas, 18, 19, 20 fêmeas no máximo. Algumas vão morrendo, a gente vai repondo com filhotas. E os machos galadores é o Big Vai, que é criação do Adriano, mas base do Jorge, de pai e de mãe, um passarinho que é muito bom de média, de filhos. Tem um passarinho que é criação do Zé Geraldo Rico, que é o irmão da Favorita, que é a mãe do Dallas 315, 317, de pai e de mãe. E peguei um passarinho agora chamado Detroit, é um filho do Euros, passado na estrela 478, um monstro de repetição. Vou botar na criação agora o passarinho que desperta muito interesse. O passarinho não é um fenômeno de qualidade, mas é muito repetidor o passarinho, é muito repetidor. E é isso aí, meus amigos. Boa noite a todos aí. Estou à disposição para qualquer pergunta aí. Um abraço. Pessoal, volta a falar aí, algo muito importante, né? Você vê. Para você criar curió, você precisa ser inteligente também. Não adianta você achar que quantidade, né, sem saber, nossa, olha essa genética, só olhando no papel. Meu, que sabiá maravilhosa, cara. Eu fico falando e prestando atenção na sabiá. Show essa sabiá. Então, pessoal, passar a palavra aqui para o Jorge. Jorge conhece muito de criação aí. Quero passar para ele para falar, porque a parte dele aí é extremamente importante. Depois a gente volta aqui para finalizar, tá? Boa noite, pessoal. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo e a minha presença aqui também, e agradecer esses adjetivos a mim atribuídos, que nem acho que eu mereço tanto assim, mas obrigado a todos. Falar um pouco da minha trajetória, acho que eu ia ficar aqui um bom tempo falando, sabe? Eu comecei vou ser bem breve, eu comecei em 2006 com presente da minha ex-namorada, ou da minha ex-esposa, desculpa. Ela fazia faculdade de veterinária e, na ocasião, tinha um amigo dela falando de curió, e ela sabia que eu sempre gostei de curió,
Eu criei passarinho muitos anos da minha vida, quando eu era moleque, até os 15, 16 anos. E aí, ela, conversando com esse amigo, eu tenho curió, meu marido gosta, era meu aniversário, eu tenho um casal lá para vender, então vende para mim. Comprou o casal de curió, levou para mim. Chegou lá, jogou coisa na mesa da sala, veio o gato dela, pulou em cima da gaiola. E aquilo já me despertou, porque foi uma surpresa para mim. Não do gato ter pulado na gaiola, porque isso é natural. Mas ela ter me dado um casal de curió mudando pena. Eu falei, não, aí você acabou comigo. Tá bom, eu fiquei vigiando aquela gaiola a semana inteira. No final da semana o cara, não, eu quero o curió de volta, arrependido. Eu, tá bom, cara, pega a gaiola e leva embora. Mas aquilo mexeu comigo, sabe, depois de muitos anos. E aí comecei a gastar telefone. Gastava na época R$1.000, R$1.500 de telefone, conversando com Deus e o mundo sobre curió. Eu devo ter ficado uns 4, 5 meses ligando para uma porção de gente. Tomei uma porção de tombo, que eu acho que a grande maioria também tomou. Comprei muita coisa irreal, pedi uma coisa, vinha outra. Mas tentei. Eu comecei com a criação porque o meu intuito era fazer canto, desde o início. Mas eu cheguei a comprar, acho que 27 pardos do cenário nacional. E eu não fiz nem meio passarinho. O melhor que eu tive, acho que passava meia dúzia de nota. O resto cantava qualquer outra coisa, menos curió. E eu, leigo na época, louco para aprender, comecei a ouvir CD dentro do carro, dentro de casa, deitado na cama. E eu sou meio ignorante, meio bronco, custei e aprendi um pouco. E aí falei, não, bom, se eu não consigo comprar filhotes com gabarito, para eu poder encartar um passarinho, eu vou ter que criar. E comecei a selecionar umas fêmeas, e selecionar as raças que eu queria, dentro dessas ligações que eu vinha fazendo e tal. Eu sei que em 2 meses eu tinha 20 e poucos animais na minha casa. E comecei. Na primeira temporada, acho que eu tirei 60 filhotes. Eu lembro que as pessoas falavam, não, primeiro ano você não cria, você vai criar daqui 2, 3 anos, isso é difícil, não sei o que. Eu falei, meu Deus, no primeiro ano eu tirei 60, daqui a pouco eu vou tirar 1.000, vou ter que soltar no mar. Cara, aí comecei assim, o meu primeiro passarinho importante para mim foi um passarinho chamado Vesúvio, que eu comprei do Chico Parmegiano, que eu aborreci ele ao extremo. Chico, você tem um passarinho assim sensado dessa raça? Tenho. Tá bom, manda para mim, repete? Não, não repete. Tá bom, Chico, mas me manda assim mesmo, eu gosto da genética. Na época eu era muito ligado na genética. Sou ainda, mas ela é secundária para mim hoje. E aí ele me mandou o passarinho, eu sei que no mesmo dia que o passarinho chegou, eu pendurei, pus na gaiola, pendurei do lado de fora, no quintal. O passarinho já cantava 50 segundos, 1 minuto e meio, e eu gravei e mandei para ele. Ele falou, cara, não entendo, porque aqui comigo era 3 cantos, 4 cantos. Então assim, isso é bem comum hoje a gente falar isso, né? Na minha mão eu repetia, na mão do outro repete, enfim. Comecei a criar com esse animal. Mas era um passarinho de raça muito forte, muito difícil de acertar. E eu não tinha sensibilidade para entender o passarinho na época. Tanto que eu fui agregando outros bichos e ele acabou ficando de lado e eu acabei perdendo ele. Mas tirei alguns animais. Hoje eu posso dizer que não prestava. Não era nada... tipo, se eu tivesse visto hoje um filho dele, hoje eu não queria. Para vocês terem uma ideia era bom para a época. Mas eu sou um cara que eu não gosto de voltar ao passado, sabe? Eu ando para frente. O passado para mim já foi. Eu quero andar para frente. E aí comecei a selecionar outras coisas que eram interessantes para mim. Aí da mesma pessoa adquiri o Tinto, que é da linha de Soberano, que quando eu falo de conhecimento, era um conhecimento teórico, era coisas que as pessoas diziam para mim, mas não era coisa assim, não, eu fui lá e vi. Eu vi cantar, eu vi esse filho, eu vi esse pai. Não era isso. Eram informações dadas a mim por telefone na maioria das vezes. Eu nunca fui num torneio naquela época. Eu estava a 1.000 quilômetros de distância do cenário de São Paulo. Mas acreditava.
Falei, eu não tenho outro caminho a seguir, a não ser esse, porque eu não tenho outra referência, eu tenho que seguir aqui. Então, hoje eu vejo umas ignorâncias de gente de falar assim, ah não, eu não vou pegar o passarinho do Jorge, porque eu vou fazer propaganda para ele. Poxa vida, eu comecei com raças de gente que está atrás de mim há 30 anos. Eu não comecei sozinho, eu não fiz um passarinho no laboratório, eu não peguei no mato. Se alguém pegou no mato, pegou há 30 anos atrás, não foi eu. Então o cara trabalhou tudo isso e me entregou quase que de mão beijada. Então assim, a minha genética, que eu intitulo de minha, porque eu venho refinando uma coisa, produtos meus mesmo. Mas a base dela é lá de trás. Se você pegar os pedigrees, você vai ver que é de gente de 30 anos atrás criando. Então, essas pessoas merecem respeito, essas pessoas, eu tenho todo o agradecimento, porque é o pivô de tudo isso, porque se não fosse elas para ter começado lá atrás, eu também não teria conseguido nada, porque eu teria que continuar o trabalho deles lá, né? Então assim, eu peguei o bonde andando. Adquiri o Big Bang, comecei a criar com o Big Bang. O Big Bang é um passarinho que me surpreendeu muito com a inteligência, com a simplicidade de manejo. Você punha vários passarinhos numa sala só, largava para lá, quando você puxava saía clássico. Eram uns bichos muito inteligentes, muito fácil de mexer, e muitos ligados ao canto, né? Porque tem bicho que você insiste em ensinar disco, eles não aprendem. E os Big Bang não, os Big Bang eram os bichos muito inteligentes. Era assim, eu chamava eles de burro, porque o que eles aprendiam era difícil de largar. Então você tinha que ensinar bem. E não precisava de muita frescura para ensinar. Punha lá, largava lá. Hoje a gente tem uma série de detalhes para encartar um curió. Eu até acho exagero, muita coisa exagero. Eu sou do cara, eu sou do simples. Comigo não tem frescura, não tem remédio, não tem capa, não tem canto, não tem escuro, claro. Se tem ruído, se não tem ruído. Eu acho que se eu quero um bicho que apresente quando eu quero, que tenha coragem de cantar, eu tenho que expor esse animal a esse movimento diariamente. É complicado. Por exemplo, você pega um passarinho, enfia dentro de um quarto por 6, 7 meses, espera ele cantar, aí depois você quer que ele cante no meio de todo mundo. Então você trabalha 2 vezes, na minha opinião. Você vai trabalhar uma para encartar e outra para você amansar o infeliz. A forma mais difícil é a lapidação. Porque você vai pôr ele lá e ele não vai entender nada, ele vai ficar se batendo, passa um pombo, ele bate, passa um cachorro, ele bate, passa um carro, ele bate. Então, aí o cara fala assim, não, mas eu tenho que deixar ele quieto, porque passa um pardal, o pardal vai passar canto para ele, não, passa um cachorro, vai pegar o latido. Putz, eu acho, né? Mas tem dessas coisas, não tem do CSPP lá de poder num saco de supermercado, olha lá. Quantas spray lá? Conta 10. Conta até 10 e abre o saco. Se tiver vivo, provavelmente sai. Então, tem muito dessas coisas e vai existir muito desses folclores. Então, olha que já fez, você tem a receita muito certinha. Mas assim, eu acho que o ideal é o simples mesmo, sem frescura. Eu acho que o único quesito que é extremamente importante para o encarte é isolamento. Mas isolamento não é do ser humano, isolamento de outro passarinho. Isso eu acho importante. Eu fiz uma experiência num apartamento gigantesco que eu moro, de 60 metros quadrados, eu fiz 4 animais. 4 bons passarinhos dentro de um apartamento de 60 metros quadrados. E um ouvindo o outro. Mas assim, eu usei um critério seguinte, usei animais mais ou menos da mesma idade. Uma diferença entre 15 e 20 dias um do outro. Porque eles começam a sair mais ou menos ao mesmo tempo. Então isso ajuda bastante. Você pegar um passarinho lá de 45 dias e colocar junto com o de 3 meses, o de 3 meses vai querer dominar, já vai sair na frente, o outro não entende e começa a se perder. Então o único critério que eu usei foi isso, mas consegui fazer. Então assim, eu acho que o ideal é ser simples, sem frescura,
A história da capa é polêmica, eu já discuti várias vezes em vários grupos sobre a capa. Eu não uso capa para encartar curió, eu uso capa para não sujar o ornamento. A capa está lá, em frente aberta, tudo que você faz o passarinho está vendo. E capa é importante, porque você tem que encapar, vai levar para o torneio, vai pôr no carro, vai andar, enfim. O bicho já aprende. Ele está com a capa lá, frente aberta, com todo o movimento em volta, e ele tá se interagindo ali. Onde eu parei? Acho que eu parei no Big Bang. Bom, o Big Bang, acho que todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece, é um passarinho que realmente deixou saudade. Um bicho... Eu me emociono em falar do Big Bang, porque realmente é um passarinho que marcou minha vida. Mas mais marcou ainda, porque quando eu vendi o Big Bang, uma pessoa me disse uma frase que me chamou no canto e disse: você pode arrumar outra coisa para você fazer. E você vendeu o seu melhor e único passarinho que você tinha. Melhor você arrumar outro canto. Vai criar cachorro, vai criar qualquer outro troço. Porque curió para você não dá mais nada. Essa foi uma frase pesada. Curió para você não dá mais nada. Cara, eu saí desse lugar, rodei 1000 quilômetros, chorei quase que os 1000 quilômetros. Arrasadíssimo, cara. Mas isso, cara, também me serviu para me testar, sabe? Eu falei, não, cara, eu sou melhor que isso. Uma bola propulsora. Eu posso mais do que isso. Assim como qualquer pessoa pode. Todo mundo é capaz de fazer. De tudo na vida a gente precisa de determinação e foco. Foco no trabalho, foco no profissionalismo, foco no casamento, foco na vida. Se você não tiver, você se perde no meio do caminho. E aí eu falei, bom, o cara me falou um negócio desse, eu vou ter que levantar a poeira, né? É o que eu gosto, não tem como eu parar. E aí fui atrás de um outro passarinho. Encontrei o Prorrogação. Eu vim em São Paulo acho que umas 4 vezes para ver ele cantar. As 2 primeiras vezes eu não tive interesse. Depois, da terceira vez em diante, o passarinho já mostrou algo para mim que não só repetição, mas que me tocou, que eu achei que era importante. Assim como o Big Bang, voltando ao Big Bang, o Big Bang tinha uma particularidade que me chamou a atenção quando eu fui ver ele cantar pela primeira vez. Ele fazia um movimento com o bico quando o CD entrava. Eu acho que vocês já devem ter visto isso em outros animais. O passarinho está aqui cantando, ele parava, o CD entrava. Ele já... o CD entrava, ele se direcionava onde estava vindo o som e movimentava o bico sem sair som. A hora que ele achava a nota certa, ele entrava junto. Ele fazia um movimento só com o bico, sem som. Ele fez isso umas 3 vezes na minha frente. Falei, cara, esse passarinho, ele tem algo a mais aí. E isso foi um dos quesitos que me atraiu no bicho. E tanto que acertei, né? O passarinho produziu muito, está produzindo até hoje. Uma coisa que a gente se preocupa bastante, que a segunda geração do animal seja promissora também, que produza bem. E a segunda geração dele está mostrando aí que produz até melhor que ele. Outro dia eu conversando com o Miguelzinho, até lá na casa do seu Dário, já faz um tempo isso. Aí eu falei com o Miguel, os filhos do Big Bang produzem melhor que o Big Bang. Aí o Miguel falou, não, mas a gente não pode desconsiderar o Big Bang de jeito nenhum. Assim como eu não desconsidero o Guardião, como eu não desconsidero o Matuto, como eu não desconsidero Soberano, não desconsidero ninguém. Eu estou dizendo daqui para frente. Os filhos dele produzem melhor que ele. E isso é fato. A história do Maasai está acontecendo quase que a mesma coisa. O Maasai está produzindo... ele é singular, eu posso dizer assim. E os filhos dele também estão produzindo muito bem. Mas voltando à prorrogação de novo, já pulei o pedaço, trouxe a prorrogação. Essa pessoa me ligava e falava assim, cara, mas isso é louco. A vida é assim, a gente tem que ter coragem. Antes de ter dinheiro, você tem que ter coragem. E eu não tinha dinheiro nem coragem. Aliás, eu tinha coragem, eu não tinha dinheiro, desculpa. E comecei a trabalhar o passarinho. Era um passarinho difícil,
Era um passarinho complicado no encarte, não era um bicho simples. Os filhos dele não tinham muita qualidade na cantoria, mas precisava do quê? Precisava refinar ele com fêmeas. E foi o que eu vinha trabalhando, esse detalhe com ele. Acabei passando o bicho. Da história do prorrogação, surgiu um Maasai. O Maasai tinha passado ele para um amigo meu de Araguaína. Araguaína, esse passarinho estava mudando pena. Já era um passarinho razoável, não tem até hoje um primor de voz, mas a voz está atribuída ao disco que a gente passava na época. Inclusive na época do Big Bang, era o mesmo disco. Eu lembro de um boato no Maranhão, os caras falavam, Big Bang é muito bom, mas não tem voz. Aí eu dizia, cara, você tem que ver o manejo que os passarinhos foram submetidos. O disco era medíocre. Disco medíocre canta medíocre. O Maasai era pardo ainda, na mão desse companheiro nosso, chama Cláudio. Ele levou num torneio no Maranhão, ainda pardinho, acho que tinha 6 meses na época. Eu cantava lá, acho que tá gravado aí no YouTube, se não me engano, 18 samaritanos, 20 e poucos samaritanos. Eu comprei o passarinho de volta e comecei a trabalhar ele. E o passarinho é um passarinho, não tem uma cantoria hoje que a gente fala assim, nossa, essa é a cantoria. Isso está justificado pelo disco que eu via na época. Mas tem produzido, ele tem um percentual de acerto muito considerável. É difícil eu dizer assim para vocês, não, ele dá melhor com essa fêmea, ou dá melhor com aquela outra fêmea. Ele tem acertado muito com muitas fêmeas. Então é um bicho ímpar. É um bicho ímpar. Tem muito a se fazer. É um bicho que, se Deus quiser, a gente ainda vai ter a presença dele com a gente e por longos anos, para a gente poder conseguir realmente aproveitar e absorver tudo que ele pode oferecer para a gente, que é realmente um bicho singular. O Big Ben, por exemplo, a gente usava muito o Big Ben para suavizar qualquer outra raça, porque como ele era um bicho inteligente, calmo, educado, ele suavizava outras raças. Isso eu estou falando na minha opinião, tá? Às vezes diverge de outros criadores mais antigos que vão entender diferente. Eu estou falando do que eu criava, do que eu acompanhei, e eu sou desde 2006. Deve ter gente aqui com 30 anos de criação, no mínimo. Então, eu sou neném perto de vocês. Agora, o Maasai também tem muito disso, cara. Eu tenho tentado na criação fazer uma combinação entre os galadores que eu crio. Euros, F1, Premiere, o próprio Maasai. Isso tem funcionado muito bem, mas pegando características de um e outro. Não é simplesmente eu pegar um Maasai e passar em qualquer fêmea. Uma vez um grande amigo nosso aí falou que eu tinha olho de Tandera. Vocês já ouviram essa expressão aí, né? O Zé da Penha. Porque eu conseguia, não é que eu conseguia, cara, é assim, as pessoas me perguntam, como você faz as cruzes? Aí eu às vezes perco dias e horas olhando para a gaiola de uma fêmea, analisando o dia a dia dela, o que ela faz, como ela voa, como ela piala, sabe, como ela pisa no puleiro, como ela se comporta. Eu passo horas fazendo isso, cara, e ninguém vê esse lado. Não, o Jorge é um sortudo. O Jorge é um sortudo. Beleza, eu sou sortudo mesmo. Eu agradeço a Deus pela sorte que eu tenho. E assim, eu acho que tudo é dedicação, cara. Todo mundo pode fazer, é possível para todo mundo, mas eu perco muito tempo com isso. Isso é uma seleção bem refinada. Eu acerto? Eu acerto, mas eu erro também. Eu erro também. Às vezes a pessoa me diz, não, mas você cruza aqui não tem erro. Eu falei, opa, ela tem erro. Ela não depende só dela. Se você pegar ele e enfiar no meio de um monte de passarinho, não vai prestar. Se você pegar ele e pular na bateria lá junto com os galadores, não vai prestar. Então assim,
Tem a minha parte, que eu tento fazer da melhor maneira possível, mas tem a parte do mantenedor, do final da história, que é fundamental. A base é algo que é indiscutível, né? Você tem que ter base, tanto genética quanto de manejo, desde o início. Mas o final também é importantíssimo. Então, você não pode culpar o cruzamento, depende de N fatores disso tudo, né? Mas essa seleção e essa combinação, eu faço a combinação dos meus bichos 6 meses antes de começar a criação. Aí às vezes as pessoas me ligam, cara, e eu não consigo atender, ou eu não respondo mensagem no mesmo momento. Cara, a minha cabeça processa de uma maneira que vocês não estão entendendo. E eu sou sozinho para mexer com tudo. Eu crio, eu trato, eu ponho para galar, eu levo filhote. Hoje a gente tem um companheiro que é o Rafael, é 50 quilômetros da minha casa. Eu tenho que pegar filhote quase que todo dia, porque deu 4, 5 dias eu tenho que levar, não posso deixar na criação. Então eu tenho que fazer tudo isso sozinho, voltar enfarinhado, e tratar, e pôr para galar, e passar raiva, e querer jogar a gaiola para cima. Isso é o que acontece em toda a criação, acontece comigo. Só que eu sou só. Então, toda quando eu vou começar a criar, eu já tenho tudo anotado. O que eu quero com quem. Então, eu tenho primeira opção, segunda opção, terceira opção. Tem muita coisa que eu tenho quase que a convicção de que vai funcionar, e tem muita coisa que eu não sei. Essas que eu tenho a convicção que vai funcionar, às vezes nem funciona. Aquilo que eu achava que era nada, funciona. Mas é preciso testar. Agora, os bichos que eu tenho hoje no plantel são bichos de resultado. Por exemplo, a fêmea que está lá para criar hoje, o irmão dela é um passarinho bom. A fêmea matriz mais antiga deu filhos bons. Então assim, tá tudo. O cara às vezes me pergunta, mas essa filhota deu passarinho bom? Eu mando um vídeo do irmão. Então assim, o irmão dela é bom. Se ela vai produzir bem, tem que aguardar. Mas cara, como que a gente vai refinar uma criação se não for desse jeito? Ah, não, tem um outro jeito, cara, eu esqueci. Vamos pegar lá um caderno, que eu ia nos torneios lá em Goiânia, tinha um cara lá que eu chegava na mesa lá e me trazia um book dessa grossura assim, 1.500 pedigree. Falou, olha aí, vê se tem algum que presta. Cara, eu passava o olho naquele negócio lá e me dava dor no estômago. Falei, cara, o papel é maravilhoso. Assim como eu tenho um bocado de papel também, maravilhoso. Mas tem muitos que não prestam. Então quando eu falo que o papel é secundário, porque quem aqui nessa sala tem passarinho selvagem? Então todo mundo aqui que está aqui tem passarinho de pedigree, certo? Passarinho de pedigree bom. Porque nós estamos falando de quantos anos de criação? Nem eu sei. Quantos anos de criação tem no Brasil? 40 anos? 50? O senhor Holmes pode falar. O Juvencio, que foi um dos primeiros a criar, teve um senhor em São Paulo. O senhor Isaías. O senhor Isaías Alves foi o primeiro criador de curió. Quantos anos isso? Década de 60, final da década de 60. Desde os anos 60, década de 60. Década 58. 1958. Então, você vê, 58 anos, cara. Então, é mais velho que eu. É isso aí. Então, assim, se ligar no pedigree, eu acho que não é o momento. Eu acho que, vou olhar um passarinho para levar para pôr na criação. Beleza. Então vai lá e olha o bicho. Te serve? Tem as características que você gosta? Beleza. Qual é o papel? Agora não, o cara já diz, não, qual que é o papel? É filho de quem? É com quem? Aí liga para um outro e fala assim, não, mas esse aqui, ó, deu um passarinho lá, não sei na onde, não sei quantos anos atrás, que passa 1 milhão de cantos. Beleza. Então é esse que eu quero. Aí a informação que o cara tem é só de palavra. Nos meus bichos eu não tenho informação de palavra, eu vi, eu criei, eu sei, eu acompanhei, está lá, eu tenho que comprovar que aquelas fêmeas são irmãs daqueles indivíduos. Então isso fortalece. Então você vai refinando, você chega a um ponto que começa a acertar com mais facilidade. Exatamente por esse motivo, porque você esquece o papel. E o engraçado é que tem gente que me liga e fala assim, não, eu quero do fulano com a Beltrano. Aí eu olho, tá bom, você quer? Mas por que você quer? Não, é porque eu quero. Ah, tá,
Qual o motivo? Não, é porque geralmente as pessoas que me pedem essas coisas assim, pedem, na grande maioria das vezes, as pessoas imaginam que se você pegar um filho do Maasai, passar numa filha do Maasai, e o resultado disso é pegar o Maasai, passar de novo, e você vai ter um Maasai. Esse é o pensamento das pessoas, da grande maioria. Eu posso fazer a prorrogação com a rosa de novo, não vai dar o Maasai. Já fiz essa cruza. O Maasai não nasceu sozinho. Eu não tenho um passarinho igual ele ainda. Isso é a título de reprodução, tá? Eu no quesito de reprodução que eu estou falando. Então, isso é ignorância, cara. O Criador, a pessoa que quer adquirir alguma coisa tem que confiar no Criador. Porque senão ela não anda. E não tem ninguém para saber mais do que o Criador. Porque ele está ali no meio, ele movimentou os bichos, ele sabe o que ele está mexendo. Ele erra sim, é natural errar. Porque você não comanda. Vou fazer uma pergunta aqui. Você já acabou de responder ela. Você respondeu. Eu gostaria de perguntar de novo. Você tentou fazer um Big Bang de novo, passando ele em outras fêmeas? Ou você tentou voltar o Euros, fechando ele de novo? Tentou? Não faço isso. Não faz? Não, esse não é meu espírito, cara. Eu falei, eu ando... Fechar e tentar fechar o sangue e voltar ao que ele era antes? Eu falei isso lá no início. Eu ando para frente. Eu não ando para trás. Eu não vou aqui refinar uma genética para trazer o gaiola preta de volta. Eu não vou aqui refinar a genética para trazer o canarinho de volta. Eu não vou fazer isso. Entendi. É o que muitos, eu estou falando, que é o que muitos pensam e acham que vai acontecer se ele fazer esse tipo de cruzação. Cara, tem uma coisa. Não vai acontecer. Não vai, cara. Não vai acontecer isso nem na prática, nem na genética, nem no... Cara, não existe. Não existe. Se alguém te falar que isso existe, não existe. Não existe esse controle. Cara, é simples. A gente vê muito em vídeo, você só falando na internet. A fêmea tratar o filhote, ela atrapalha? Você vê que você cria no bico, no olho das mães, atrapalha? Não, atrapalha não. Eu criei muitos anos, cara. Eu estou criando no bico tem 2 anos, né? Eu estou no 3º ano. Eu tenho 12 de criação. A vida inteira criei com a fêmea. Só que eu separo a fêmea com 5 dias. Ela sai do criatório e vai para outro canto. O problema de criar com a mãe, eu parti para criar no bico por um simples motivo: mutilação. Eu tinha uns animais que arrancavam as penas um dos outros. Tanto que eu joguei muito bicho meu fora, importante, porque hoje você chega na criação não tem nenhum bicho despenado. Mas ele também é uma fêmea fenômeno, de boa de gala, boa pra tratar, essas fêmeas mansinha, uma fêmea diferenciada. Essas fêmeas que você costuma sempre criar o filhote, no futuro ela não trata, depois mais trata. Isso aí não é uma coisa que você ensina. Isso é do bicho. É dela. A natureza, você pode pôr ela junto com um cachorro, ela vai tratar de curió. É igual você pôr um cavalo nascer numa vaca. Ele nunca vai berrar igual a vaca, ele vai relinchar. O curió, ele vai sempre tratar do curió em qualquer situação. É igual você pega uma filhotinha nossa que é tratada no bico, sem referência nenhuma, você põe ninho para ela vai lá, roda o ninho, bota pé de galo, trata do filhote. Quem ensinou? Ninguém, a natureza ensinou. Instinto do bicho. Viu, Giovannis, eu até entendo sua pergunta aí, e eu vejo como muito importante isso. Até na seleção da fêmea, você tem... O Jorge falou uma coisa que pra mim, cara, é essencial, desde que eu me conheço por gente puxando curió na estaca. Os curiós nas quais eu fui campeão até hoje, a primeira coisa que eu notei neles foi comportamento, postura, maneira quando eu puxava ele, como ele se comportava para cantar. Até a mãe é importante você ver isso. Essas coisas que ele falou, eu sempre me apeguei muito nisso e sempre vou me apegar. Você tem que gastar muito tempo dentro do seu criatório prestando atenção naquela fêmea, naquele galador, e isso não é fácil, tá?
Se alguém fala assim, pô, como é que você faz isso, Vitor? Como que o Jorge faz isso? Ele tem uma maneira, eu tenho outra, só que você, analisando os pássaros, você começa a buscar neles ali quais são os diferenciados e quais não são. Até no galador e na fêmea, entendeu? Tem bicho que se você cruzar, eu tenho absoluta certeza, o que o Jorge falou é uma verdade. Não adianta você olhar só o papel. Eu tenho absoluta certeza que tem macho lá que se eu passar naquela fêmea, o pitbull vai gritar, cara. Tô falando besteira, Jorge? Não, é isso. Mas isso está bem voltado, por exemplo, no meu caso, está bem voltado ao que já aconteceu comigo. Né? Então, eu já tenho uma noção, eu sei mais ou menos, eu sei o comportamento do meu galador, então eu procuro fêmeas para equilibrar o meu galador. É igual quando a gente cria cavalo, por exemplo, criar cavalo árabe, você tem uma égua com uma boa garupa, mas com a cabeça feia. Aí você quer, só para equilibrar aquilo ali, você pega um garanhão com cabeça bonita, mas que não precisa ter uma garupa muito boa. Dá certo? Algumas vezes dá certo. Mas aí a gente pergunta, tem outro caminho? Não tem. Tem que fazer a combinação do que falta num bicho no outro. Esse é o detalhe importante. Não tem um passarinho para torneio, então tá bom, então tem que ser um manejo adequado. Se você quer um passarinho 100%, você tem que fazer sua parte. Isso é natural. Agora, a maioria das pessoas quer que o passarinho faz milagre. Quer passar qualquer disco, quer colocar em qualquer lugar e quer que o passarinho saia a classe. Não tem paciência? Não tem paciência? Microfone calado. Paciência, cara. Hoje no mundo do curió, se você não tiver paciência, você queria belga. Porque curió, Verdade. você dá banho na gente o tempo todo, cara. O tempo todo. Passarinho é tempo e paciência. Um sai mais cedo, outro sai mais tarde. E o passarinho precisa aprender, cara, e parar com essa ignorância de achar que se o galador passa 50 cantos, o filhote tem que passar 50 cantos. Nossa, é verdade. Pelo amor de Deus, isso aí mata qualquer cidadão. Isso remete, quando a pessoa começa a falar isso, é que a gente está mentindo pro cara. Não, cara, você não vendeu o filho daquele, porque aquele passa 50, o meu só passa 5. Mas, gente, eu não controlo isso. E o que passa 2, 3 pode passar 20. 20, 30, 50, e aí tá. É por isso que a gente fala da história do manejo, que o que passa 5 muda de mão, muda o manejo, passa 50, passa 20, passa 30. Isso é o que mais acontece. Então, o passarinho, por isso que quando nós estávamos falando de genética no começo aqui, que a genética não vai conseguir nunca controlar isso, porque o passarinho é um bicho que você consegue, não vou dizer moldar ele, mas ele é manipulável diante do manejo que você tem. Se você enclausura o bicho, ele vai ter um comportamento. Se você libera, dá vida para o bicho, ele vai ter outro comportamento. Tem uns bichos brutos que qualquer jeito que você faça com ele vai cantar bem. Isso eu estou falando no quesito cantar bem, tá? Porque às vezes o cara quer só repetição, às vezes o outro quer o conjunto todo. Por isso que às vezes a gente vai escutar algum passarinho, o cara fala, e aí, o que você achou do passarinho? Não, o passarinho, às vezes cantou tudo errado, mas tem outras qualidades. E o cara, não, mas esse aqui é meu passarinho do meu sonho. Beleza, esse é o seu sonho. Ótimo, parabéns para você. Então, a gente tem que saber o que o cara quer. Tem bicho de todo tipo, o manejo é essencial, senão o bicho não se desenvolve. Você tem que dar liberdade pro bicho, senão ele não vai para frente. Você disse bem, vocês começam com filhotas, fêmeas novas, fêmeas que já passaram por um processo de aprimoramento na genética. Nós, por exemplo, eu principalmente, fiz uma puta de uma besteira, fiz ao contrário. Eu fui buscar aquelas fêmeas antigas, velhas lá, que não renderam mais nada. Tá entendendo? Então, a ideia, se você observar, de São Paulo para cima, hoje se consegue melhor resultado que nós aqui no estado de São Paulo, que criamos há 30, 40 anos. Por quê? Porque a gente fica mantendo aquelas fêmeas antigas, aqueles galadores antigos, porque, principalmente eu, né, que eu pego muito valor nos meus passarinhos, então eu nunca vendi um passarinho, eu só compro. Entendeu? Eu monto. Então liga para mim. Então a gente observava isso, quer dizer, o caminho é todo ano se renovar uma parte do plantel com fêmeas novas. Mas não adianta você também pegar a fêmea nova e não saber. Não, tudo bem, é lógico que você tem que saber combinar
Se você está criando, você sabe o que você tem na mão. E tem um manejo diferente. E a pior fase do passarinho para mim é a fase de lapidação. Saber para quem que você vai passar, para saber se o cara. Porque passarinho, cada passarinho tem uma personalidade um do outro. Cada passarinho tem um jeito de você mexer. Então, você tem que saber até para quem que você vai passar o cara acabar de lapidar o passarinho. Deixa eu falar uma coisa. Bom, gente, eu acho que a gente também tinha que aprender muito com o pessoal que cria outros tipos de pássaro. Se vocês verem os criadores de canário belga, de outros pássaros tendendo para exótico, eles fazem estudo de genética de pássaro. Porque se a gente vê bem, pássaro é oriundo dos répteis. Eles têm muito mais cromossomas do que, mamífero. Quando o pessoal trabalha com gado e tudo mais, que nem o equino que ele deu exemplo, são poucos cromossomas para você estar chegando com retos cruzamentos e tudo mais. Pássaro tem muito mais genética, né? Teve um pessoal do Rio que tentou fazer com o trinca-ferro e viu que, tem gente pra cacete para você poder estar trabalhando. Isso, para você purificar, para fazer o retro, voltar lá atrás, que o pessoal está falando aqui, voltar nos passarinhos, é muito difícil. É muita coisa para se homogeneizar, é muita heterogeneidade. Para mim, tá? Eu não tiro filhote, eu sempre adquiri filhote para tentar pocando em casa, porque moro em apartamento, essas coisas todas. Para mim é mais manejo do que genética, tá? Genética, eu já vi colegas meus no Rio de Janeiro, Eu também concordo. barbeiro, que adquiria naquela época fêmea na feira e botou dentro da barbearia dele e tirou uns monstros de Canto Paracambi que todo mundo foi atrás do cara. Mas é um doido, Sabe, então, tem que naquele casal acertou o que ele queria, o manejo que ele deu. É mais isso, sabe? É muito difícil, não é fácil. Fazer todo o estudo que ele está falando aqui, isso é muito válido. Você tende a acertar mais, mas não é dizer que você vai estar no alvo sempre, sabe? Por isso que é interessante. Se fosse fácil, não tinha graça. Depois que eu ouvi a genética, Tem que ser difícil, essa é a verdade. O problema também está muito relacionado, para nós, por exemplo, como o senhor mesmo referiu, nós estamos ainda naquela mentalidade de que aquele passarinho veio daquela raça e vai continuar dando aquele resultado. E a gente, voltando um pouquinho aí nessa história dos passarinhos do ano passado aí, por exemplo, eu recebo telefonema até hoje dos descendentes aí do canarinho, o cara fala assim, mas eu tenho certeza que é porque os meus filhotes da asa branca. O canarinho nunca deu filhote com asa branca, né? Então vem essas lendas. Então vem com essas lendas, né? Outro liga lá e fala assim, mas os descendentes do canarinho voltam no canto. Então tem umas coisas assim que a gente vem trazendo lá com a gente e não faz essa observação que o Jorge está colocando, né? O vamos para frente. Vamos para frente, porque, como o Luiz colocou, a gente trabalha com probabilidade genética. Exatamente. Entendeu? Então, essa probabilidade, a gente traz fêmea, como o Jorge colocou, fêmea dessa com aquela, que deu? Deu voz, deu repetição, deu andamento. Então, é isso que eu quero, então eu vou continuar essa linha, né? Então, é o que ele falou, eu gostei do bicho, é isso que eu quero, então depois eu vou ver o papel. Porque às vezes você faz uma cruza, por exemplo, você tira um monstro lá, um passarinho muito bom de repetição, de voz. Aí você faz a mesma cruza 10 anos seguintes e você não tira nada. A mesma cruza. Isso é muito comum, né, no meio do curió. Mas a história da fêmea, de começar com fêmeas novas, é aquilo que eu falei, andar para frente. Eu acho que tem muita coisa a ser feita. Você deve dar continuidade com esses dois passarinhos que deram para esse casal, por exemplo, que saíram bom, continuar daí para frente. Isso. Sempre para frente. Sempre para frente. Se você voltar lá atrás, só eu que fiz uma besteira dessa. Não é só você, não. Muito espaço. Com relação à genética, eu penso o seguinte, o curió é uma arte criar curió. Exatamente. Porque ele tem um quesito que não está na genética. Assim, que você pode estudar a sua vida inteira e você não vai conseguir nunca controlar. Que é a história do manejo. É saber como cada indivíduo reage a cada movimento que você faz. Isso você não vai saber nunca. Você vai mapear o infinito e não vai mapear o curió.
Então, por isso que eu sempre falo que Curió é uma arte criar. Eu acho que a gente tem que concentrar nisso e deixar isso acontecer. Porque o dia que a gente conseguir mapear essa história, se um dia isso vai acontecer, não vai ter graça criar Curió mais. Pessoal, queria agradecer aqui ao Marcelo, ao Jorge, ao Silvio, ao seu Gomes, a todos vocês presentes. Obrigado mais uma vez aqui pela presença de vocês. Aguardo vocês aí na próxima etapa do campeonato de Curiós Canto Praia Clássico Federados 2018 Sorocaba, semana que vem. Durval vai fazer uma grande festa lá pra gente, tá? Aguardo as inscrições de todos vocês. Jorge, obrigado, meu irmão, por tudo que você faz pelo Curió. Obrigado, Marcelo. Obrigado, seu Gomes. Obrigado, Silvio. Queria uma salva de palmas para eles, por favor.